Hoje nós precisamos entender que nós temos uma batalha espiritual travada todos os dias. De um lado nós temos Deus tentando nos ajudar, estender as mãos, e do outro lado nós temos o inimigo, as trevas, Satanás e os demônios, tentando nos destruir de qualquer maneira. Mas as pessoas não entenderam ainda que essa batalha espiritual não é Deus que vai lutar por nós. É nós que lutamos essa batalha espiritual e Deus nos ajuda. É diferente de Deus lutar por nós e a gente ficar sentado esperando a vitória. Não. Essa batalha espiritual é nós que temos que lutar. Por quê? Para nós começarmos a batalha espiritual, a gente inicia num projeto de sair da dificuldade, da luta, da batalha, do lamaçal que nós estamos. Então, quem nos colocou nessa luta, nessa batalha, nesse lamaçal, não foi Deus, foi nós mesmos. Pelo nosso livre-arbítrio. Optamos em pecar, errar, desobedecer, não queremos estar nos caminhos de Cristo. Outros querem estar nos caminhos, mas não querem aceitar e viver a palavra do próprio Jesus, como nós vemos nos dias de hoje, né? E aí todo mundo está ali atrás de bênção, vitória, ouro, prata, querendo ali tirar proveito do máximo que der da parte de Deus. E Deus não se conecta com essas coisas. As pessoas podem acreditar, mas se elas conhecessem a Bíblia, alguém talvez disse para você, você conhece a palavra, você conhece a Bíblia? Se realmente você conhecesse a Bíblia, jamais você seguiria pessoas que conduzem vocês ao erro dessa maneira, tirando a salvação de vocês no dia de juízo final, porque esses erros vai gerar pecado em nossas vidas e o pecado nos tira o reino dos céus. E aí a Bíblia ela é muito clara. Então a batalha espiritual, quem trava no mundo espiritual para vencer somos nós. É nós que temos que lutar no mundo espiritual. Deus ele vai nos ajudar, mas a luta e a batalha é nossa, não só para vencermos, mas para nos mantermos ali como vencedores, amém? Né? Por quê? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, o que desistir no meio do caminho foi derrotado. Então tem pessoas que vencem, conseguem vencer, sobe no pódio, mas no meio do caminho desiste e é derrubado e perde o pódio. Quer dizer, é derrotado novamente. Então nós temos que entender que nós vamos chegar à posição da vitória e temos que nos manter invictos nesta vitória e neste pódio até a vinda de Cristo. Então nós temos que compreender no mundo espiritual. Então sim, a batalha espiritual todos os dias é travada e Cristo, Deus nos ajuda. Mas quem vai vencer, lutar e batalhar para vencer essa batalha no mundo espiritual somos nós. E as armas que nós temos são diversas. Nós temos ali pontos predominantes. Ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e viver a Bíblia e praticar a Bíblia. Essa é um dos pontos predominantes que vai gerar todo o conglomerado de fé, de obediência, santidade e revestimento. E aí vem a nossa santidade, a nossa obediência, a qual nós vamos estar também lutando e batalhando no mundo espiritual com as armaduras santíssimas de Efésios 6, 13, 14 e 15. Leem a Bíblia, vocês vão entender o que nós estamos falando. E também, juntando diante de todo esse processo, nessa batalha espiritual para vencermos as trevas, a nossa fé, o nosso jejum e a nossa oração. Isso mesmo, diante de Deus. Mas tem algo a mais também que predomina nessa batalha, onde a maioria das pessoas tem perdido a batalha, porque elas não querem estar numa rocha. Elas querem até construir as suas casas no mundo espiritual, mas numa areia. Querem construir da sua maneira, do seu jeito, quer procurar os caminhos mais fáceis, os caminhos que são mais simples, muitas vezes até querem entrar em atalhos para chegar a Deus, cortar caminhos para chegar a Deus. E isso nós vemos que é oferecido diuturnamente em quantidades assombrosas e assustadoras. Mas isso não conecta ninguém a Cristo e não conecta ninguém a Deus. Então a maior batalha nossa no mundo espiritual é nós contra nós mesmos. Como assim, pastor? Nós contra nós mesmos, né? Nós contra nós mesmos. Não quer dizer que nós vamos lutar para destruir a nós mesmos, mas nós vamos lutar para destruir as nossas vontades e desejos e concupiscências carnais. É aí que o ser humano perde a batalha. Perde a batalha, perde Deus, perde Cristo e é vencido pelo Satanás e pelas trevas e ele domina famílias inteiras como tem feito nos dias de hoje. Olha o que a palavra diz em livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. É uma ordem. Andai no Espírito e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque os dois são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então a palavra é bem clara.
Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Essa é a luta a qual o ser humano tem perdido e o crente também tem perdido. Porque o crente ele está acreditando em heresias, chavinha, rosinha, copo com água, negando o próprio Deus por essas obras, amém? Acreditando que Deus vai dar vitória. E Deus não age por intermédio dessas coisas. E o agir que tem por intermédio dessas coisas é a própria trevas. Porque a partir do momento que eu pratico a heresia eu estou praticando para as trevas e não para a luz. E as trevas vai automaticamente beneficiar essas pessoas com as seduções a qual o próprio inimigo tem para seduzir as pessoas. Deviam ler mais a Bíblia. Então a palavra diz: digo, porém, andais no Espírito. Nós temos que andar e viver no Espírito. Nós não podemos, em maneira alguma, dar ocasião à carne. Então, a partir do momento que eu venho para os caminhos do Senhor, e eu quero ser um vencedor, uma vencedora, eu já não posso mais andar na carne. Eu não posso mais satisfazer a carne. Eu não posso mais dar ocasião à carne. E a carne, satisfazendo ela, e as concupiscências são os pecados do dia de hoje. Então ele diz claramente para nós: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfaceis as concupiscências da carne. Então, a partir do momento que nós nos comprometemos em andar nos caminhos de Cristo, a partir do momento que nós nos comprometemos ter o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como nosso protetor, guardador, salvador, abençoador, que vai nos conduzir para o reino dos céus, ele fala: deste momento em diante, em santidade e obediência, o Espírito habitando em você pela obediência da palavra de Cristo, daquele momento em diante, não satisfaças mais as concupiscências da carne, não ande mais nos seus pecados, não ande mais nas suas iniquidades, não legalize o pecado na sua vida e não deixe ninguém legalizar o pecado na sua vida. Antes, pelo contrário, rejeitai, lutai, guerreai, para não satisfazer mais as concupiscências da carne. E ele fala no versículo 17, para completarmos, Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque os dois são opostos. Então você entende a guerra espiritual? A gente vem para os caminhos do Senhor, a gente ouve a palavra, Atos 5,32, o Espírito Santo, a qual Deus autoriza a habitar na vida daqueles que obedecem a Deus, então a pessoa está em obediência, chega ali na igreja, chega nos caminhos, todo errado, todo torto, toda torta, assim se dizendo, né? No mundo espiritual, errando diante de Deus, desobedecendo a Deus em todas as categorias das áreas da vida no mundo espiritual, e começa a ouvir a palavra, começa a ouvir a verdade, e começa a obedecer a Deus, praticar a palavra de Deus por intermédio de Cristo. Nesta obediência e santidade, a Bíblia diz que o Espírito vai habitar, e daquele momento em diante começa uma guerra espiritual dentro de você. Uma guerra espiritual de você contra você mesmo. Por quê? O Espírito que habita em nós, ele milita, ele luta, ele guerreia contra a carne. Não quer dizer que ele está querendo matar o corpo, não é isso. Né? Porque a carne é o corpo. Ele milita contra os prazeres que a carne quer fazer pecaminosa, as concupiscências que a carne. Então há uma grande luta no mundo espiritual. E quando você cede para a carne, você perdeu essa luta. Então veja, não é Deus que vai vencer a luta por nós. Ele vai nos ajudar, porque o Espírito habita em nós, com a palavra sendo pregada, gera o temor em nossos corações. O temor vai gerar a abstinência e a libertação do pecado, e a partir do momento que eu me liberto do pecado, eu crio a renúncia na minha vida, e renunciando e não pecando mais, eu já não satisfaço mais a concupiscência da carne, porém eu satisfaço o Espírito. Caso contrário, eu estou nos caminhos e o Espírito de Deus habita em mim, mas eu quero pecar, eu quero errar, eu vivo caindo, eu vivo errando, eu vivo pecando, aí você tem uma batalha espiritual na sua vida, a qual o Espírito que habita em você está lutando, militando, guerreando contra a sua carne para não pecar, não errar e não transgredir. E quando você peca, você perdeu a batalha. Não foi o Espírito que perdeu, não foi Deus que perdeu, porque o Espírito milita contra a carne, ele te ajuda, ele te ensina, ele te molda, ele te põe o temor, ele te convence, mas o corpo é seu, o livre-arbítrio é seu. E a partir do momento que nós começamos a satisfazer a carne, depois que nós já temos o Espírito habitando em nós, a Bíblia é muito clara que nessa condição entristecemos o Espírito e vai chegar um momento que apagamos o Espírito, ele já não vai mais habitar em nós. Então, servir a Cristo é um estilo de vida. Servir a Cristo não é igual ao celular que todo mundo tem, não é uma moda de sapato que todo mundo tem e passa. Servir a Cristo é um estilo de vida.
ele criou um estilo de vida novo para nós. Ele está dizendo que aquele que quer servir a ele tem que parar de satisfazer as concupiscências e os desejos da carne, porque devem entender que o Espírito que habita em nós, pela santidade e pela obediência, milita contra a carne e a carne luta contra ele. Quer dizer, Satanás luta contra o Espírito que habita em nós, trazendo as tentações para que a nossa carne satisfaça os desejos dele pecando. E quando você peca, Satanás, usando a sua carne, venceu a nós. É a mesma coisa que um pai e uma mãe. Ele luta, ele batalha para o filho e para a filha não ir para as drogas, não ir para a bebida. Ele, às vezes, pega pesado, a mãe pega pesado, põe de castigo, não deixa sair, mas no meio do caminho, mesmo a criança, o filho e a filha, tendo ali toda a restrição, a educação do pai e da mãe, está na escola, o pai e a mãe não podem estar na escola, controlando, e um momento que o filho e a filha têm uma liberdade, vai lá e cai na droga, cai na bebida. E aí quer dizer, a droga e a bebida venceu os próprios pais e venceu o próprio filho e a filha. Por quê? O pai tentou com a mãe lutar de toda maneira para os filhos não ir para a bebida e para as drogas, mas Satanás com as drogas e a bebida venceu. Deu para entender? O filho e a filha que acaba derrotando os pais também. Isso não quer dizer que Deus e Satanás vai derrotar o Espírito, mas a batalha foi perdida por você. A batalha é perdida por nós. Então ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, quer dizer, uma guerra. É uma luta diária em nossos corações. É uma batalha diária em nossos corações. É uma batalha, porque quando eu venho para Cristo, eu venho satisfazendo todos os desejos e as concupiscências da carne. Quando eu chego diante de Cristo de verdade, né, irmão? Não é chegar diante de líderes, né? É chegar diante de Jesus de verdade e ouvir a palavra dele. A primeira coisa que ele vai fazer me ensinar é eu tirar os pecados da minha vida. Então aí eu começo uma luta, nós começamos a travar uma luta contra a carne. Porque a carne, ela quer que eu satisfaça as concupiscências dela. Então, quer dizer, Satanás quer que eu use esse corpo, essa carne, para satisfazer a concupiscência. E aí, a partir do momento que eu começo a travar essa luta no mundo espiritual e pela obediência, o Espírito habita em mim, nós vamos viver constantemente uma batalha. O Espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o Espírito. Quer dizer, o Espírito tentando te convencer a não pecar e Satanás tentando usar a sua carne e te convencer a pecar. Quem está vencendo na sua vida? Jesus, o Espírito ou o diabo? Somos mais que vencedores. Será que estamos sendo mesmo mais que vencedores? E a vitória, supostamente, que você está recebendo, será que vem de Deus? Porque a maior armadilha do diabo são várias. Uma delas é querer fazer você associar que tudo que vem de coisas aparentemente boas vem de Deus. E que o diabo não faz nada de bom para as pessoas, aparentemente. Só que se você lesse a Bíblia e entendesse que Satanás é o sedutor, e para seduzir ele vem com os pratos, que são coisas supostamente boas para as pessoas, você entenderia que nem tudo que vem para a sua mão reluz da poder e da glória do ouro de Deus. Muitos vêm do próprio Satanás. Então a palavra é clara, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que provém ou que, porventura, seja do vosso querer. Entendeu? A vida é minha, eu faço o que eu quero. Não. A partir do momento que nós servimos a Cristo, a vida já não é mais nossa, porque já não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Agora, se você está falando que serve a Cristo e a vida é sua, você age como você quiser, você não serve a Cristo, você serve a si mesmo. Você tem um domínio, porque nós somos comprados por preço. E o preço é a cruz de Cristo. Então ele está dando uma ordem aqui, claramente. Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer. Então o Espírito está nos alertando, nos avisando constantemente, para que nós não venhamos mais fazer aquilo que é do nosso querer, mas sim aquilo que é do querer de Deus. Não devemos mais satisfazer as concupiscências da nossa carne, que são os pecados que não alegram a Deus. Então nós estamos numa constante luta, numa constante batalha no mundo espiritual, todos os dias. Satanás, o inimigo, as trevas, está de todas as maneiras atribulando a nossa carne, para que a nossa carne venha fazer e satisfazer as concupiscências pecaminosas dela.
E o Espírito, por outro lado, usando a nossa vida como pastores para pregar a verdade para você, corrigir, exortar, repreender e te alertar. E o próprio Espírito, quando já habita em nós pela obediência da palavra que estamos praticando do Evangelho de Cristo, vai nos constranger, vai nos corrigir, vai nos exortar, vai entrar numa batalha no mundo espiritual contra a carne, mas vencer ou perder não depende só do Espírito e nem de Satanás. Depende de nós também. Porque para vencer, eu tenho que guerrear, estar do lado do Espírito e não ceder. Para eu perder, basta eu sair do lado do Espírito e satisfazer os desejos do diabo. E aí, eu perdi a batalha e o diabo ganhou. Então é uma batalha diária que nós temos em nossas vidas. Então Jesus está dizendo, você tem que viver um estilo de vida hoje. Hoje, a carne não domina mais. A carne não predomina mais. Hoje, eu já não pego os membros do meu corpo para usar como instrumentos ou armas da iniquidade do pecado. Eu pego os membros do meu corpo, que faz parte da estrutura espiritual, a qual Deus me deu como templo do Espírito Santo, e uso para Deus, para Cristo, o instrumento nas mãos do Senhor, o nosso ressurreto. E é assim que Deus estabelece para mim e para você um estilo de vida a qual Ele está pondo em nossas vidas. Quando nós não conhecemos Cristo, vivemos um estilo de vida imposta pelo pai e pela mãe, às vezes pela sociedade, a maioria pela sociedade, e dentro desse estilo de vida que é imposto pelo pai e pela mãe, pela sociedade. Por que pelo pai e pela mãe? Vivemos um estilo de vida por esta carne. Somos criados e nascendo em lares que os pais bebem, a mãe bebe, os pais fumam, a mãe fuma, o pai usa droga, às vezes a mãe usa droga também. Somos criados em ambientes que os pais e as mães vivem no pagode, na festa, na balada, na zoeira, leva a gente para festa de parente com pinga, com cachaça, com bebida, com azaração, palavrão, briga. Então, automaticamente, isso é imposto para nós, um estilo de vida. Já nascemos em lares de pais e mães pecadores, e ali já é uma mola propulsora para que a gente venha viver aqueles pecados. Quando crescemos, começamos a ir para a escola, lá na escola, os nossos amigos e amigas que vêm de lares diferentes e de pais também pecadores rebeldes, nos aplica também um novo estilo de vida que vai aperfeiçoando a nossa carne para pecar contra Cristo. E aí quando nós temos os nossos famosos 18 anos, que aí eu tenho liberdade, eu mando em mim, eu faço o que eu quero, vamos viver e continuar aperfeiçoando esse estilo de vida, satisfazendo a carne e pecando contra Deus. É assim que é a nossa vida e vamos levar até a morte isso aí. Uns vão morrer mais velhos, outros mais novos, mas nesse estilo de vida. Vivendo na satisfação da carne, na concupiscência na carne, dando brecha e espaço aos desejos carnais, a qual são insaciáveis. Então aprenda que você deve alimentar o espírito, porque a carne é insaciável. Então quando você tem essa proporção familiar da estrutura de nascer em lares de pais e mães pecadores e pecadoras, então já está sendo aplicado um estilo de vida carnal para nós. E aquele estilo de vida da carne, já vemos o pai fumar, a mãe fumar, o pai beber, a mãe beber, às vezes o pai usa droga, a mãe usa droga, o pai bate na mãe, a mãe quebra as coisas em casa, bate no pai, o pai tem amante, a mãe tem amante, as festas de família, ou as festas na própria casa, com cachaça, bebida até tarde, o povo abaixando, azarando, fazendo aquelas coisas, usando droga, é um estilo, já está sendo criado. O estilo da preparação da sua carne, já você sendo criança. Vai para a escola, vai para a adolescência, chega lá, encontra um monte de amigos e amigas diferentes, de lares diferentes, a qual também os pais aplicaram sobre eles, mesmo inconscientemente, os estilos de vida. E junta esse bombardeio de estilo de vida diferente, satisfazendo a carne sobre as vossas vidas. Aí chega aos 18 anos, sou livre, tenho minha liberdade, agora eu faço o que eu quero, posso sair, passear, chegar mais tarde, posso entrar nos lugares que eu não podia antes, e aí você vai continuar aperfeiçoando esse estilo de vida, cada vez mais pecaminosos, errôneos e falhos, satisfazendo os desejos da carne, até a sua velhice, até a morte, se em algum momento você não ceder para Cristo. Mas quando você cede para Cristo e fala, Senhor, eu quero servir, eu quero o Senhor como meu Salvador, eu te aceito e quero viver a tua palavra, o teu evangelho, Deus, ele fala, então você vai abrir mão de todo esse estilo de vida que você tem hoje, renunciar todos esses pecados e essas concupiscências da carne, e você vai vir viver uma nova vida, um novo estilo de vida, seguindo a mim, por intermédio do Espírito que vai habitar em você gratuitamente. Agora o povo quer servir a Cristo,
e viver a mesma vida que vivia a pecadora. Não tem como, irmãos. Você pode acreditar, ou alguém faz você acreditar, que Deus te aceita do jeito que você é. Não. Venha como estás, na igreja você membra como estás, mas para Cristo nos aceitar, para entrar no reino, tem que haver renúncia, tem que haver mudança. Ele não aceita os nossos pecados.